Olá, família do Axé, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, tá? Aqui todos estamos muito bem, sempre com a proteção e a paz de meu pai Oxalá, Oxaliá. Passar rapidamente para me apresentar para aquele irmão de Axé que está chegando hoje aqui pela primeira vez nesse nosso canal. Eu sou conhecido como Pai Marcelo de Oxalá, sou o dirigente do Espaço Tio Chico da Bahia e o administrador desse nosso canal, tá? Qual é o conteúdo hoje, meu pai? Vamos lá. Conteúdo hoje, o pai vai estar trazendo e falando sobre as chamadas casas de espíritos, ou conhecidas também chamadas de casas de fortuna. Gente, não são dois cultos diferentes, são um único culto que levavam dois nomes. Era muito conhecido ou por casas de espíritos. Por quê? Porque ali vinham os espíritos, vinham os tatas, né? Os bacuros, os ancestrais, né? Na incorporação, através do médium. E casas de fortuna, por quê? Porque casas de fortuna ali iam ser os consulentes que ali iam, né? Eles iam procurar o quê? Eles iam procurar muita cura, e tinham e recebiam muita cura, mas também aberturas de caminho. Na questão da prosperidade, mas na questão da prosperidade financeira, do dinheiro, ok? Arrumar um emprego, passar num concurso público, essa é a ideia, entendeu? Então, era chamada também de casas de fortuna por isso, porque trazia abertura de caminho financeira, tá bom? Então, o pai vai chamar a vinheta e a gente já vai para esse conteúdo, que está caprichado, imperdível, como sempre o pai traz para vocês, tá bom? Que venha a vinheta. Então vamos lá, meus queridos irmãos de Axé. Hoje o pai está trazendo aqui a casa de espíritos e casa de fortuna. Por quê? Porque quando o pai está falando no vídeo do conteúdo de cabula, e quando o pai explica que a cabula chega no Rio de Janeiro, ela encontra alguns cultos, e o pai cita, inclusive, o culto que nós tínhamos na época que a cabula chega no estado do Rio de Janeiro, que era a casa de espíritos. E o pai promete para todos vocês, e quando o pai promete, o que o pai faz? Ele cumpre. Estou aqui cumprindo, trazendo uma explicação sobre esse culto, casa de espíritos ou casas de fortunas, ok? Que aí a cabula se une a esse culto que aqui já estava no estado do Rio de Janeiro, tá? Vamos lá então? Vamos entender um pouquinho sobre o que quer dizer esse culto e como ele se comportava. Olha, as chamadas casas de espírito eram principalmente através do povo banto, tá? Angola, tá? E também traziam a ideia de cultuar os seus bacuros, os seus ancestrais, os espíritos de ancestralidade. Amém? Os tatas, que são os pais, os espíritos antigamente, antes, né, de levarem o nome de, pelo menos na esquerda, né, de Exu, Pombogira, eram tudo chamado de tata. O pai vai trazer um vídeo de Quimbanda por esses dias falando sobre isso. Então, tinha influência também do povo nação Jeje. Tinha influência toda trazida desde lá da Santidade, Calundu, Cabula, quando a cabula chega aqui no estado do Rio de Janeiro, sim, que daí se fundiu tudo, ok? E também dos malês, os muçulmanos. Sim, nós temos uma importância muito grande nos cultos de religiões de matriz africana, e dentro da formação delas, uma influência enorme do malês muçulmano, ok? Dentro do afro-brasileiro. E, por último, porque foram os últimos escravos a chegarem em território brasileiro, né, o povo lá de Iorubá, né, o povo nação Queto, né, que cultua orixás, aí formatou tudo isso, tá bom? Então nós temos aqui um personagem dentro
das cavas de espírito ou cavas de fortuna muito importante, que é o Juca Rosa. O nome dele, ele era tratado como Juca Rosa. Isso em torno, mais ou menos, lá de 1800 e alguma coisa, mais aproximadamente 1870, tá? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Estou sempre falando aqui do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, ele era visto e muito conhecido como um grande feiticeiro, tá? E ele fazia um sucesso, tá? Chamava a atenção, inclusive da alta sociedade, tá? Você tem relatos, inclusive em jornais, citando esse personagem, a importância dele. E ele estava em que culto? Ele estava no culto da casa de espírito, tá? Também chamado de casas de fortuna, tá bom? E aí o que ocorre? Geralmente esse culto ele era feito na própria casa do médium, tá? E não era bem uma gira, que nem a gente está acostumado a ver nos dias de hoje. Era uma coisa bem reservada e bem fechada. E também naquela época, gente, aí vocês têm que entender que a perseguição era enorme, era gigantesca. Tá? Com todos os cultos que tinha essa pegada dentro da origem e tradição africana. Então, geralmente era feito esse procedimento, esse culto, no próprio local de moradia do médium, que ali recebia quem? Os bacuros, né? Os ancestrais, os tatas, os espíritos ancestrais, ok? Então, essa era a pegada. Você não tinha, nesse culto de espírito, uma gira com um corpo mediúnico, uma corrente mediúnica. Não, era aquele médium, alguém ajudando, um cambono, cambonê, entendeu? Ou mais de uma pessoa, às vezes, ajudando, dependendo da frequência, né? E não era de portão aberto com uma assistência, como você tem a ideia dos dias de hoje. Não era dessa forma. Era bem assim, reservado e era um culto bem assim, bem privado nessa questão, inclusive de segurança, tá bom? E o que ocorre? Quando a cabula chega no estado do Rio de Janeiro, encontra já esse culto e funde, se junta, ok? E aí vai formatar quem? Vai formatar a macumba carioca. Mas calma aí, a gente já vai falar sobre isso. Deixa o pai passar aqui rapidamente para pedir o quê? Antes do pai pedir, o pai sempre faz o quê? Agradece. Gratidão por todos que já são inscritos. Olha, gente, dá aquele teu likezinho, que isso é importante, seu joinha. E compartilhe esse vídeo com aqueles irmãos de axé que vocês sabem que também quer estudar, quer ter conhecimento, né? Esse assunto ressoa, tá? É importante também que vocês assistam o vídeo até o final, tá? O YouTube lê isso de uma forma bem próspera. E que vocês também façam os seus comentários aqui embaixo, sugestões, tá? O pai está sempre respondendo, tá? Agora, vou conversar com aqueles que ainda não se inscreveram. Aquele irmão que assiste, vai assistindo até o final e deixa para se inscrever no final, e aí o que acontece? Todo mundo já sabe, vai se esquecer. Então essa é a hora e o momento, se inscreve. Vem nos ajudar, dê a sua contribuição, porque o pai aqui já está dando a contribuição minha, que é o axé que eu estou passando para vocês, que o axé é o quê? É o conhecimento. Qual é o axé de vocês? O axé de vocês é se inscrever, participar, manter esse canal no ar. Irmão de axé, você mesmo que está assistindo e está gostando, faça esse canal acontecer. Bota o dedinho aqui, ó, nem dói. Aperta aqui, ó, esse botãozinho, se inscreva e venha fazer parte dessa grande família que está sendo construída através desse canal, essa família de axé. Venha pertencer a um desses irmãos que já está aqui, que já foi inscrito, ok? Gratidão. Gente, rápido, hein? Então vamos lá. Então, a formatação que se tem ideia é dessa mistura da cabula com as casas chamadas casas de espírito ou casas de fortuna. E aí você tem o quê? O aparecimento da macumba carioca.
da onde eu bebo demais dessa fonte, porque é minha origem ancestral. Minha avó, quem já está aqui mais tempo sabe disso, que eu já sempre falo, e falo porque eu tenho que honrar mesmo isso. Minha avó tinha uma macumba carioca, né? Tinha um terreiro, um barracão de macumba carioca aqui no estado do Rio de Janeiro, tá ok? Então, aí você tem a criação da macumba carioca, tá bom, gente? Então, aqui o pai se despede em agradecimento a todos que ficaram até aqui o final. Muito axé para todos, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo, que meu Pai Oxalá possa estar abençoando a vida poderosamente de cada um inscrito nesse canal. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em cada um de vocês. Um forte abraço, irmãos. Muito axé.